Ô, irmãs, tá difícil, misericórdia. Ai, vamos lá, tentar de novo, né? Coloquei as meninas lá pra cima porque o Amarildo foi dormir tarde, né? Aí tá ali dormindo um pouquinho pra trabalhar daqui a pouco. Aí subi as meninas porque, olha, com filho é difícil, viu? Só Deus pra ter misericórdia. Mas vamos lá, dar sequência aqui, né? Então, aqui a gente vê no versículo 9, né? Quando Deus ele dá uma visão para Paulo e ele entende, né? A gente vê no versículo 10 que ele entende que não era vontade de Deus, né? Deles fazerem a obra nem na Ásia e nem em Bitínia, né? Aí a gente para e pensa assim, mas peraí, mas é a obra de Deus, né? Eles iam pregar o evangelho. É uma coisa boa, né? Mas tem que ter também a aprovação de Deus, né? Porque se não tiver a aprovação do Senhor, do Espírito Santo, é melhor não ir, né? É melhor não fazer, porque Deus é, como eu falei, né? Deus ele vê lá na frente. A gente vê aqui, vê agora, mas o nosso Deus ele é soberano. E no 10, a gente vê que eles tomam atitude, né? E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia. Olha como Deus é tão maravilhoso. O Senhor, quando Ele quer fazer algo, né, na vida de alguém, o Senhor mostra pra gente endereço. O Senhor mostra pra gente a pessoa. O Senhor mostra o que é pra falar, o que é pra fazer e como é pra fazer. Eu citei, né, na quinta-feira passada, sobre a gente está no século XXI, então é tudo muito rápido, né? E a gente está acostumado com isso, né? Internet é rápido, né? Ah, quero falar com alguém que está lá na Bahia, no Ceará, no Pernambuco, WhatsApp vai rapidinho. E só que a gente tem, nós somos cristãos, então a gente tem que ter paciência. Olha lá, falando de novo da paciência, quero fugir da paciência, mas não tá, Deus não tá deixando, né? Então tem que ter paciência, né? Ah, irmã Vânia, Deus colocou algo na minha mão para me fazer. É uma obra, é evangelizar alguém, é fazer a missão, é fazer evangelismo, é fazer missão, é pregar a palavra. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, consulte o Espírito Santo de Deus. Tá difícil, irmãos, gravar. A internet tá caindo toda hora. Mas vamos lá. Então, em pleno século XXI, tá faltando para nós a paciência, né? De esperar o Senhor falar, esperar o Senhor responder, o que ele resolve, né? Se é para ir, se é para ficar. E aqui, Deus foi tão lindo na vida de Paulo que Deus, por duas vezes, né? Impediu eles de irem, né? E na terceira vez deu uma visão para ele, e no versículo 10 a gente vê Paulo entendendo, né? Ó, vê que concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o evangelho aonde? Na Macedônia. Então aqui eles concluíram, né? Devido aos sinais que ali Jesus, né? Deus estava dando para eles. Então eles navegaram de Troade, né? Foram em caminho direto para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia, e estivemos ali alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Aqui eu já aprendo outra lição. Não basta a gente estar na presença de Deus somente atentos, ouvindo, tô olhando, tô observando. A gente tem que estar com o coração aberto, né? E se a gente não conseguir, a gente pode pedir ajuda para Deus. Ele consegue. O Senhor, ó, viu aqui que ela estava observando tudo quanto Paulo dizia, mas o coração dela não estava fechado, estava aberto. E ter coração aberto na presença de Deus, eu aprendo que é o quê? A gente passa por luta, passa por dificuldade, a gente está na presença de Deus. É difícil desligar, às vezes, isso aqui, né? Pensamento, a mente. A preocupação entra com a gente dentro do templo, entra com a gente dentro do nosso quarto, quando a gente vai orar. Mas é isso.
É saber que Deus guarda, Deus cuida da gente. E desligar um pouco isso e se ligar no trono de Deus, observar o que Deus fala, o que Deus quer da gente, né? E viu que essa mulher aqui, ela estava muito atenta ao que Paulo estava dizendo, que Paulo estava pregando, mas não somente atenta, mas o coração aberto, né? Quantas das vezes, de repente, a gente vai para a casa do Senhor aflitos, a gente entra na presença de Deus, sai da mesma forma. Por quê? Porque o coração está fechado. E o nosso coração tem que estar aberto para a palavra de Deus, para a palavra entrar em nós, nos mudar, nos moldar. Às vezes vai doer, às vezes a gente vai chorar, mas vai ser bom para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso ministério. E diz que ela atenta ouvir com o coração aberto. Que essa palavra, né, você possa ouvir com o coração aberto aquilo que Deus quer de nós nessa noite, né? Deus fala primeiramente comigo. Então, depois que foi batizada, ela e a sua casa, olha que obra maravilhosa. Tá vendo como os planos de Deus não são frustrados? Que nessa tarde, nessa noite, né? Já às 6:30, que nessa noite nós possamos confiar na soberania de Deus. Sabe aquilo que às vezes a gente acha que é bom para nós? Aqueles planos, aqueles projetos, aqueles sonhos. Ah, não, eu quero assim, eu quero fazer obras de Deus assim, desse jeito meu. Não. Vamos pedir ajuda do Espírito Santo. Senhor, como que eu faço? Para onde que eu vou, meu Deus? Direciona a minha vida, o que eu falo, aonde eu vou, como que eu faço, como que eu falo. E o Senhor, ele ensina. E tá vendo? O Senhor impediu ele de ir para esses lugares, não porque Deus não ama. Nossa, irmã Vânia, então, nossa, eles iam pregar a palavra, né? Talvez almas iam ser libertas, salvas. E o Espírito Santo de Deus fez isso? Fez, porque a obra não era lá, era aqui na Macedônia, né? Então, aqui, ó, eles já começaram a fazer a obra na vida dessa mulher, de Lídia. Ela tem que estar ali ouvindo, ó, depois que foi batizada, ela e a sua casa, olha que maravilha. Foram batizados, ela e a casa dela, entrou salvação na vida dessa mulher, e não só na vida dela, mas da família dela. Olha a responsabilidade, irmãos, nós que somos salvos em Jesus. Olha o presente de Deus. Esse presente não vem só para nós, mas alcança toda a nossa família. Isso é maravilhoso, servir ao Senhor. Então, ela e a sua casa, né, depois que foi batizada, rogou dizendo para ele: se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, entre em minha casa e fica ali. E nos constrangeu a isso. Porque não era bem esse o propósito, né? Eles sabiam já, Paulo e Silas, que não era ficar aposentado, instalado na casa de ninguém, não. Era de fazer a missão. O 16. E aconteceu que indo nós à oração, outra lição que nós aprendemos aqui. Irmã Vânia, eu tenho um desejo de fazer a obra de Deus. Eu gosto de pregar o evangelho para as pessoas não crentes. Eu não sei pregar direito, mas eu gosto de contar que Jesus é bom, as maravilhas que Deus fez na minha vida. Como que eu faço? Primeiro, só vai se o Espírito Santo de Deus te impulsionar aí. Se ele impedir, obedeça. E nesse impedimento aqui do Espírito Santo de Deus, eu já aprendo uma coisa também, uma lição muito interessante. Sabia que nem todo impedimento é o diabo? Uma revelação muito profunda, né? Me arrepiei todinha quando eu comecei a meditar nessa palavra. E o Senhor falou comigo: filha, nem todo impedimento é o diabo, não. Tem coisas que é o Espírito Santo de Deus poupando a minha e a sua vida. E nos guardando para o melhor de Deus lá na frente. É uma lição. Então, aqui, o Senhor já começou a fazer a obra, né, na vida desse povo aqui. E aconteceu que indo nós à oração. Segundo, irmã Vânia, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem a sede de fazer a obra de Deus, vontade, desejo de ajudar o próximo. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus e ore. Oração. Eu não gosto muito de orar, não. Não gosto muito de ficar falando. Não sei o que eu falo com Deus. Oração é falar com Deus. É conversar com Ele. Tem sempre uma pessoa que a gente é mais chegado, que a gente confia, né? De se abrir. É isso que Deus quer da gente. Que a gente confie nele como se fosse um amigo confidencial.
e o melhor amigo. Aquele que tem poder de fazer aquilo que o seu melhor amigo não pode. E voltou. Então é isso, oração. Ore, né? E em todo o tempo, né? Eles estavam em oração. Ó, e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Vê, essa moça, ela tinha um espírito chamado espírito de adivinhação. Há muitas pessoas, não só naquela época não, em épocas agora, principalmente século XXI, né? O povo quer saber já o que vai acontecer comigo amanhã, né? Aí consultam esses tipos de espírito. Mas a palavra revela que não são espíritos de Deus, são espíritos malignos, espíritos de adivinhação. E diz que essa mulher, quando via Paulo e Silas, ela estava seguindo eles. Seguindo, mas não seguidores de Jesus, não. Seguindo, né? Tô fazendo, não. Mas clamando, né? Falando, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Eu aprendo aqui que talvez era para desviar a atenção de Paulo e Silas. Você sabia que talvez, irmãos, o elogio nos tira o foco? Por que talvez muitas pessoas hoje eram pessoas que antigamente eram usadas no dom da cura, no dom do milagre, e às vezes não são mais usados nesses dons. Até querem fazer, né? Mas Deus às vezes fala, toma o dom, tira o dom da pessoa. Talvez por causa disso, elogio. Aqui eu vejo uma intenção do inimigo para tirar o foco de Paulo e Silas. Talvez para aquilo encher o ego deles, nós somos mesmo, né? Nós somos os pregadores que anuncia o evangelho da salvação e tal. Eu sou o apóstolo Paulo. Talvez ia desvirtuar ele do foco. E diz que por muitos dias ela fez isso. Quem sabe Paulo e Silas ali orando. Tem alguma coisa errada. Essa mulher, né? Toda vez ela vê a gente, ela fica seguindo, falando que nós somos, né? Os servos de Deus, que anuncia a salvação. Vamos orar. Eu imagino Paulo e Silas aqui orando, apresentando a vida dessa moça em oração. E Deus é maravilhoso, né? Deus, ele desvenda até os elogios. Cuidado com os elogios. Elogio, às vezes é bom para nos ajudar na caminhada, né? É sempre bom de vez em quando a gente, né, receber um parabéns, mas vamos tomar cuidado com certos tipos de elogio, né? Aqui a intenção talvez era de subir, né, o ego deles. Eles é o tal, não precisa mais de Deus, não precisa, né? É igual eu tava falando, muitas pessoas eram usadas nos dons de maravilhas, de cura, mas quem sabe os elogios, né? E a glória de Deus, Deus não divide com ninguém. É de Deus. O dom é dele. Quem cura é ele. É Jesus que cura, que salva, que liberta. Nós somos meros instrumentos nas mãos de Deus. E diz aqui, eu imagino aqui, né? Paulo e Silas orando. E o Senhor falando com eles, vai, ora, expulsa. Porque ali é espírito maligno. Então vamos tomar cuidado com elogios, né? Por mais que às vezes, né, ele era realmente, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Realmente Paulo e Silas eram servos de Deus. Mas havia um espírito de adivinhação na vida daquela mulher. E era espírito maligno. E de tanto ela ficar falando, né? Falando isso, perturbou Paulo. E o que Paulo fez? E aí ela fez isso por muitos dias, versículo 18. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela, autoridade. E o que aconteceu? Na mesma hora saiu. Na mesma hora saiu. Segunda obra.
Olha como Deus é lindo. A obra que Deus tinha na vida de Paulo e Silas era realmente lá pro lado da Macedônia. Fez uma obra aqui na vida de Lídia, da sua família. Agora, essa moça aqui. Quantos anos essa moça sendo escravizada por esse espírito, né, de adivinhação? Talvez até o que ela falava poderia até acontecer. Mas são espíritos malignos. Quer saber o que vai acontecer comigo e com você? Né? Talvez, não sei, o Facebook é aberto para muito público, né? Talvez alcance aí pessoas que não conhecem o Jesus que a gente conhece. Quer saber? Aqui, ó. Palavra Bíblia. Tá tudo escrito aqui. O que pode acontecer com pessoas que ouvem a palavra de Deus e praticam. Tá escrito aqui o que vai acontecer no futuro, que já está acontecendo, princípio das dores, tá tudo escrito aqui. Peste, tá escrito aqui também. Minha avó já me dizia sobre isso lá, ó, atrás. Eu lembro que eu era pequena e a minha avó já falava, filha, não sei se a vovó vai estar viva, mas muita coisa vai acontecer. Me falava de princípio das dores, mas eu era pequena e não entendia, não assimilava. E tá aí acontecendo. Peste, tá tudo aqui, ó. Quer saber o que vai acontecer no seu futuro, na sua vida, na vida dos seus filhos, né? As promessas de Deus que são firmes e verdadeiras. Leia a Bíblia. Pede para o Espírito Santo de Deus falar com você a respeito da sua família, a respeito da sua vida, do seu casamento, dos seus filhos. Deus, ele fala e as palavras dele são firmes e fiéis. E Paulo e Silas fez uma segunda obra aqui, né? Agora libertou uma mulher, uma jovem. Só que diz que homens ganhavam com aquela adivinhação, aquele espírito imundo na vida daquela moça. E pensa que eles ficaram contentes de perder, o lucro deles? Não, ficaram furiosos. Olha a resposta. 19. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar. Sinal talento aqui de casa. Tem hora que vai dar umas travadinhas. Então, versículo 22. E a multidão se levantou unida contra eles, os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhe dados muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que o guardasse com segurança. Então, peraí, esses homens fez o bem, libertou uma moça, uma jovem, que a gente não sabe quantos anos, escrava por demônios, né, por espíritos imundos. E pessoas, né, explorando ela, a vida dela, ela abriu o corpo dela para esse negócio entrar e ela ficar adivinhando a vida do povo. E aqui ela tem um encontro com dois homens de Deus e ela é liberta. E o que acontece com Paulo e Silas? Preso. Versículo 20 e o 21 fala sobre calúnia, que eles eram judeus. Desde quando Paulo era judeu? E nos expõe costumes que não é lícito receber e nem praticar. O que Paulo e Silas fez? Libertou, através do Espírito Santo de Deus, a vida de uma moça que estava sendo escravizada por um espírito imundo. E olha o que eles receberam em troca. Prenderam ele, caluniaram, levantaram calúnias contra eles, né? E não só eles, levantou uma grande multidão, unidas contra, né? A multidão unidos contra eles. E açoitaram eles, ainda prenderam ele, né? E esses açoites aqui não era com roupa não, viu? O costume da época era seminu, deixar a pessoa seminu. E chicote. Uns chicotes, eu tava estudando aqui, eu não quero entrar muito nesse detalhe, porque eu quero concluir o que Deus colocou no meu coração. Mas eu imagino que a carne deles, as costas, as feridas foram muito grandes e doía muito. Então, uma pessoa que fez o bem, é isso que recebe em troca? O que eu aprendo aqui?
Às vezes a obra de Deus ela é árdua. É. Às vezes a gente vai chorar. Às vezes vão levantar calúnia. Levanta calúnia, levanta mentira, levanta falso. Pessoas se unem contra. E a prisão espiritual, né? E havendo-lhe dado muitos açoites, lançaram ele na prisão, mandando o carcereiro que o guardasse com segurança, o 24, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Tem a prisão, tem o cárcere interior. Cárcere interior é um lugar onde não bate muito sol, não tem sol, não bate muito sol não tem sol, é úmido, né? E além de lançar eles dentro desse cárcere, ainda prenderam os pés dele no tronco. Mas não já estava preso, igual o irmão Cláudio sempre fala, mas não já estava preso, para que prender mais, né? Pra não sair, né? Prenderam ainda os pés deles nos troncos, né? Eu não sei como tá a sua vida hoje, né? Aqui, irmãos, é tirando lição, aprendendo com a palavra de Deus. Talvez você estava vivendo nessa prisão espiritual. Talvez você fez o bem para alguém e o mal tá vindo isso. Prisão, ponte, açoites, calúnia, mentira, difamação, pessoas se unindo contra. Mas, ó o versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos, escutavam. Eu sou uma pessoa muito chorona. Se eu assisto um filme comédia, eu choro de tanto rir. O meu é tudo no extremo, eu choro. As lágrimas rolam de tanto que eu dou risada. Eu choro mesmo, as meninas pensam que eu tô chorando. Se eu assisto um filme evangélico, né, de milagre, eu choro. Filme de cura, eu me desmancho em lágrimas. Se eu tivesse nessa situação, eu choraria muito. Eu choraria. Faça uma autoanálise. Se coloque no lugar de Paulo e Silas. Qual seria a sua intenção? Qual seria a sua atitude? Você fez o bem, recebe prisão, açoite, a ponte, calúnia, né? E é lançada num cárcere. Tá travando, tô vendo a irmã Márcia falando. A internet aqui tá uma benção, irmã. Olha, tá travando mais que tudo. E qual a nossa atitude? A minha era desmanchar em lágrimas. Eu confesso que eu ia me desmanchar em lágrimas. Ia falar, Senhor, mas eu fiz o bem, por que isso tá sobrevindo sobre a minha vida? Talvez eu até duvidaria que Deus estivesse comigo. Muitas das vezes isso que acontece na nossa caminhada, né? Às vezes as adversidades começam a vir tamanhas lutas, os obstáculos, né? Que talvez a gente até duvide que Deus esteja conosco. Mas aqui nós aprendemos uma lição muito importante. Paulo e Silas, com as costas toda ferida, de tanto açoite que levou, né? Presos, depois de fazer o bem. Se tivesse feito mal, ainda, né, dava um contentamento. Eu tô aqui porque, né, tô aqui nessa prisão porque realmente eu mereço. Mas não, eles fizeram o bem. Versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. A gente não sabe que hino ele cantava, né? Mas talvez eles cantassem, 291. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. A gente não sabe. Eu não sei que hino que ele louvou. Eu imagino que seja esse ou que seja outro, mas eu imagino que era um hino de convicção, que se eles morressem, eles estariam com Cristo e estava tudo numa boa. Ele já tinha feito algumas obras, né? Pessoas já tinham sido salvas, batizadas, libertas. Eles estavam contentes. E esses hinos e esses louvores, com certeza chegou ao trono de Deus, de maneira tal que, ó, 26,
De repente. Vocês já viveram o de repente de Deus? Eu já, por muitas vezes. Sabe aquele de repente, você está desempregado, aí você ora, você busca. Ou Senhor, abre uma porta de emprego, meu Deus do céu. Ou Senhor Jesus, e abre uma porta e tal, e aquela agonia. Aí de repente, alguém liga. Aí você ora tanto por algo que quando acontece você nem acredita. Nossa, mas... E é uma porta boa, e é um negócio bom. Ou então alguém está enfermo. Ou você, ou alguém da sua família, alguém que você está orando. E os médicos desenganou. Ó, aqui é 2 dias de vida, no máximo 1 mês. Tá desenganado. E você tá orando. E as pessoas estão orando, estão clamando, né? Aí, de repente, o telefone toca. Ó, aquela pessoa que você estava orando. Ó, menina, não sei o que aconteceu lá. A pessoa foi melhorando, vai ter alta amanhã. De repente de Deus. A gente tem que tomar atitudes para mover o coração de Deus, para a gente viver, irmãos, esse de repente do Senhor, esse de repente sobrenatural, que muda a situação, que muda decreto do homem, decreto da medicina, decreto do patrão, que abre porta onde não tem porta, de repente de Deus. E diz que quando eles começaram a cantar os hinos e louvar, né, louvar os hinos e orar a Deus, e é interessante que os presos, ó, escutavam. Eu imagino os presos. Agora eu vou me passar para o lugar dos presos. A gente se coloca no lugar de Paulo e Silas, agora vamos nos colocar no lugar dos presos. Vânia, eu falaria isso. Falar, peraí, esses homens aí, o que eles fizeram, hein? Você sabe aí? Sempre tem uma rádio peão, né? Todo lugar tem uma rádiozinha peão. Eu acredito que não é diferente dentro da prisão, não. Esses dois aí, ó, ficamos sabendo que diz que libertou. Sabe aquela moça lá que ganhava dinheiro lá, ó, enchendo aqueles malfeitores lá, ó, o bolso deles de dinheiro com adivinhação, que adivinhava a vida de todo mundo? Sei. Então, foram presos, fiquei sabendo que foram presos, foram jogados aí. Nossa, mas por causa disso? Diz que espírito saiu um tal espírito imundo lá da mulher, a menina ficou liberta. Nossa, mas por causa disso prenderam eles? Prenderam. E você viu as costas como tá ferida? Tá ferida. Ué, mas eles estão cantando? Eles estão orando? Tá acontecendo isso tudo na vida deles lá preso. Ó, e a gente ainda tá aqui, ó, em cima da prisão, né? Eles estão lá no cárcere inferior. Lá que ainda pelo menos dá uma janelinha, dá pra ver a fresta do sol. E aonde ele está? Que nem dá pra ver sol, nem tem sol, lugar úmido, fechado. E eles estão cantando. Vamos ouvir o que eles estão cantando? Vamos ver que agora estão cantando. Vamos ver. Aí vira e mexe no louvor lá, Deus. E ó, acho que são crentes. Estão cantando lá, ó, Deus, falando de Deus. Os presos ouvindo. Aí, por um momento, eu imagino aqui. Eu viajo na Bíblia, irmãos, não liga não, viu? Aí, imagina agora os presos ouvindo, reparando, né? Em Paulo e Silas. Peraí, agora vamos aqui, tá aqui, ó. Agora estão conversando com alguém. Oxi! Só tem eles dois lá, estão conversando com quem? Estão lá falando. Escuta, Deus. Tá falando de Deus. Vocês estão... Ixi, acho que estão orando ou rezando, né? Acho que estão orando ou rezando. Ué, mas eles não tinham que reclamar, murmurar? Que Deus é esse que deixou eles ir ali para aquela prisão? Fez o bem, não fez mal? A gente, pelo menos, eu matei, você roubou, você estrupou, né? E eles? O que eles fizeram para estar ali? Agora é nos colocando no lugar dos presos, né? Eu imaginaria isso. E às vezes na nossa caminhada é assim, né? Às vezes a gente faz o bem e é calúnia, é levante, nos sentimos sozinhos, mas aqui é a lição. A gente não está sozinho. Você sabia que você não está sozinha? Você não está sozinho. Deus, Ele está com a gente. Independente de onde a gente esteja, o Senhor está conosco. Ele entra dentro de prisão, Ele entra dentro de presídio, aonde quero ver um lugar impossível que o Senhor não possa entrar e operar sinais, operar maravilhas, operar milagre. É o Deus que a gente serve. E, de repente, chegando dentro daquele lugar. 26. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto
que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Olha que interessante. Deus não abriu só a prisão de Paulo e Silas, abriu a prisão de todos. Olha o evangelismo que esses homens fizeram dentro daquele lugar. A gente não sabe quantas pessoas presas estavam. E a gente não sabe quantas pessoas ouviram, mas eu acredito que todos ouviram os hinos e as orações que Paulo e Silas faziam naquele lugar. Quem sabe a oração deles não foi: Senhor, liberte esses homens, dá oportunidade para esses homens, Pai, se arrepender dos pecados deles e dá uma nova vida para eles, dá uma nova chance deles, né, serem restaurada a vida, restaurada a família, restaurado o respeito, né? A gente não sabe. E diz que a prisão de todos, né? Então, o nosso Deus, quando de repente de Deus acontece na nossa vida, os cárceres se abrem, se movem, né? Deus, ele abre as portas e ele solta qualquer tipo de prisão. Em nome de Jesus, pelo poder da palavra do Senhor e da revelação dentro da palavra, se você que está me ouvindo, né, está ouvindo essa palavra, se há uma prisão espiritual sobre a sua vida, pelo poder da palavra de Jesus, que todas as prisões espirituais caiam por terra nesta noite e que você possa viver o novo do Senhor, o de repente de Deus. Mas tome a atitude certa, faça igual Paulo e Silas, tá doendo, tá gemendo, tá chorando, mas ore, cante. Cantar quando tudo vai bem é muito fácil, né? Teve momentos na minha vida de eu louvar hino com meu coração aflito, de orar por uma pessoa que eu amava muito, que era meu pai, e ele estava com câncer, estado terminal. E eu, na época, né, que eu louvava e eu perguntava para Deus, igual no começo da palavra que a gente falou, é perguntar para o Espírito Santo: Senhor, que hino o Senhor quer que eu louve? E naquele dia eu estava lá na Bahia, estava longe, não estava aqui em Guarulhos, não. E descobri da doença do meu pai, estava na Bahia. E eu fui louvar um hino. Eu queria cantar um hino, sabe aqueles hinos, sabe? Bem deprimido, que se a gente cantar, o povo tem dó da gente, que sabe que é a gente que tá passando pela prova. Queria louvar um hino, não lembro qual hino que era, mas era um hino tipo assim, tipo esse. Só que aí eu perguntei pra Deus, falei: Senhor, que hino que eu louvo? Que hino que o Senhor quer ouvir dos meus lábios nessa noite? E eu não sei se vocês já ouviram aquele hino que fala: Ele vai além da medicina, quando ele estende as suas mãos, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. Estamos sendo acometidos por um vírus que não tem cura, né? Mas muitas pessoas estão sendo curadas. Me pergunte quem é que está curando? Quem? Não tem vacina? Tem um remédio aí que estão falando que é e que não é, que, né, ninguém sabe se é mesmo. É nosso Jesus, irmãos. É nosso Deus que está curando. É Ele. É que a mídia nunca vai admitir isso. Oh, peraí, se não há cura, se não fizeram uma vacina, a cloroquina tá naquele estudo, né? Quem é que tá curando? Deus. Simples assim. Mas é difícil eles admitir. Mas a gente confessa, nosso Deus ainda continua sendo Deus. E naquele dia eu louvei esse hino que eu tinha acabado de saber. Recebi a notícia na tarde e à noite fui chamada para louvar numa igreja batista lá na Bahia. E o hino que o Senhor falou que queria que cantasse era esse: Ele vai além da medicina. Cantar, louvar o nome do Senhor quando as coisas vão bem é muito fácil. É muito maravilhoso, irmãos. Mas quando a gente está sendo provada a nossa fé, aí é duro. E eu lembro que eu louvei esse hino, minhas lágrimas, eu nunca vi uma lágrima tão quente em toda a minha vida. Chega que pegava fogo descendo as lágrimas, né? E eu consegui cantar ele até o final. E o Senhor naquele dia falou assim: não vai pedir oração por ele, não. Eu quero provar sua fé hoje. Eu falei: Senhor, deixa eu só pedir oração, ajuda, né? O Senhor falou: não, confia em mim. Falei: amém. Sentei
E a igreja, né? E foi uma glória naquele dia. Glória de Deus. Eu falei, Senhor, quando a gente tá o caco, parece que o Senhor recebe nosso louvor. Uma coisa. A gente não entende, né? Umas coisas que Deus faz. Mas eu louvei com a minha alma aquele dia. E louvei um hino justamente que eu queria, a cura. E o Senhor, os médicos tinham desenganado meu pai. E ali eu louvei um hino que fala de medicina. A gente não sabe que hino que Paulo e Silas louvou aqui, né? Talvez falasse de prisão. E eles estavam presos, né? Talvez falasse de um Deus que faz milagre, um Deus que abre cadeias. Quem sabe? Não sabemos o hino. Mas o interessante é que eles louvaram. E eles continuaram orando e falando com Deus. Independente de onde você esteja. Esteja no vale. Vale da bênção, vale do deserto, da luta, da adversidade. Louve. Louve. Louve a Ele. Pergunte ao Espírito Santo, Pai, que hino o Senhor quer que eu cante hoje? E se Ele colocar sua fé à prova, como Ele fez comigo um dia, às vezes você está passando pelo vale da enfermidade, desemprego, louve. Porque o nosso Deus, através de louvores, de hinos, né, Ele faz o de repente acontecer na nossa vida. Abre porta, quebra cadeias, despedaça os grilhões, né? Ele tem esse poder. E durante esse terremoto, o 27 diz que o carcereiro estava dormindo. Estava dormindo, porque ó, acordando o carcereiro, ou seja, ele estava dormindo, né? Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos tinham fugido. Já pensou? Ele é o carcereiro, ele é o guarda da prisão. De repente acontece um barulho lá, todas as portas das prisões são abertas. Ali tem matador, ali tem cara, né, sangue. Ele podia ser morto pelos presos. Se não fosse morto pelos presos, o povo, né, os donos da prisão ali ia, né, querer prestar conta, que ele prestasse conta, né, do que tinha acontecido. Então ele falou, vou facilitar tudo, já tiro a espada aqui e já me mato. O que eu vejo aqui? Aprendo outra lição. Uma pessoa sem Deus, que não é guiada pelo Espírito Santo, uma pessoa que não tem Deus, uma pessoa que ela não consegue, não tem ouvido mais sensível à voz do Espírito Santo, ela faz loucura. Quantas pessoas tirando a vida porque não vê uma luz no fim do túnel, porque estão numa situação que elas não sabem o que fazer. Então, para elas, o melhor é o quê? Acabar com a vida. Quer saber? Vou facilitar tudo, tira a minha vida, tá tudo resolvido. Mas ainda há esperança. Não sei você que está me ouvindo, o que está acontecendo na sua vida. Ainda há esperança para sua vida. Ainda há um Deus, que o mundo está em crise. É muito triste o que está acontecendo com o nosso Brasil, mas vamos continuar orando. A política em crise, a saúde em crise, a economia em crise, mas eu venho como porta-voz de Deus nessa tarde para te dizer, o nosso Deus não está em crise não, viu? Ele ainda continua lá no trono dele, só olhando para a terra, ó, olhando para mim e para você, olhando para a humanidade, né? E aqui eu aprendo essa lição. Uma pessoa sem Deus, ela pensa em até tirar a própria vida, né? Como fez esse carcereiro. Pensou em pegar a espada lá e se matar. Mas lá vem Paulo de novo. Esse homem, eu tenho que aprender com esse homem. Olha, ele é maravilhoso, né? Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça mal, nenhum mal, que todos estamos aqui. Irmãos, é muito interessante isso aqui. Aqui eu aprendo outra lição. Eu aprendo um monte de lição, né? Vamos aprender. Todos aqui estamos. Ele não falou, não faça mal não, porque eu e Silas, que nós somos crentes, nós estamos aqui, tá? Não, os presos também estavam. E aqui eu pergunto pro Senhor, eu falei, meu Deus, o que fez com que aqueles presos não fugissem? Estavam em grande número. Podia, aproveitar e, perna pra quem te quer, né? Como diz o ditado aí. Mas eu imagino que a presença de Deus na vida de Paulo e Silas. Irmãos, vocês já conversaram com alguém cheio de Deus? Você vai falar com ele, tem Deus na boca. Ele tá na prova, Deus.
Ele tá na bênção, Deus. Aí ele canta o hino, Deus, né? Exaltando a Deus. Tudo pra ele é Deus, Deus, Deus. Mas esse povo, esse crente só tem Deus na boca. E tá passando por luta, e tá desempregado, tá enfermo, a família tá aquele rebuliço. Deus, 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 Deus. Que você sente uma paz quando você tá perto dessa pessoa. Que você queria parar ali e ficar pertinho, só ouvindo os hinos, só escutando, né, os louvores. É muito bom. A Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração tá cheio. E eu imagino que o que fez esses presos continuarem lá, né, ali, olhando para perto deles e não fez eles fugirem na oportunidade que eles teve das, né, as prisões ali se abrir, foi a presença poderosa de Deus. A gente não sabe, né, os hinos que Paulo e Silas cantaram ali, mas eu imagino que foi isso que fez eles continuar, né, ali e não ter fugido. Não te faça mal nenhum, que todos aqui estamos. O 29, e pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo, e prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E o 31, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Nosso Deus, ele é tão poderoso. Esse presente que foi enviado para a terra, que muitos ainda não reconhecem ele como um presente de Deus, que se chama Jesus Cristo. É um presente, só que é um presente que nem eu nem você merecia ganhar. Mas Deus, pelo seu infinito amor, que amou o mundo de tal maneira, deu Jesus para nós, né? Ele é a salvação. E aqui, Paulo e Silas fala para ele, né? O carcereiro, quer ser salvo? Crê no Senhor Jesus. E olha que lindo, vai ser salvo não só você, mas a sua família também. Sabe o que é ter oportunidade de você ser salvo? E você trazer essa salvação, não só para você. Você pode compartilhar dessa salvação para o seu esposo, para os seus filhos, para os seus vizinhos, para os seus parentes, para aqueles que você ama. É maravilhoso, irmãos. Por isso que as bênçãos de Deus são grandes, são enormes. Nosso Deus nunca pensa em um. É sempre muitos, né? É multidão. O amor de Deus pode alcançar multidões, né? Então, às vezes, só você é salvo. Às vezes seu esposo ainda não é, às vezes tá orando por alguém que ainda não é salvo, mas aquele que tem poder para salvar está atento às suas orações. Continue orando, continue clamando, que o nosso Deus pode fazer o de repente dele acontecer na sua vida, como aconteceu dentro dessa prisão. Nosso Deus tem poder de visitar presídios, de visitar lares, de visitar famílias e fazer o sobrenatural acontecer. Embora esteja esse caos todinho acontecendo no mundo. Mas você pensa que Deus não está salvando vidas? Você pensa que Deus não está libertando vidas? Eu creio que é um particular que Deus quer ter com cada um de nós nessa quarentena. É nos chamar para perto dele. É a gente lembrar que nós somos ainda dependentes de Deus, né? Que nós não somos nada. Somos falhos e que dependemos única e exclusivamente do Senhor, de Deus. E aqui, ó, em Mateus, em João 14, na verdade, né? O Evangelho de João 14, vai falar que o versículo 6 diz: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O carcereiro perguntou para Paulo e Silas, o que a gente faz para gente? O que eu faço para ser salvo? Ele falou, crê no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa. Crê como? Jesus, ele falou que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém, engraçado que o Senhor não falou, ninguém vai ao Pai. Porque quando eu falo vai ali pegar, eu tô tirando, né? Tô mandando a pessoa ir pra, né? Vai, sai de perto de mim. Ele falou, vem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. Ou seja, para ir até Deus, é Jesus o caminho. Ô, irmã Vânia,
Não é todos os caminhos que levam a Deus, não. Tem vários tipos de intercessores. Não, é Jesus. Ele falou que ele é o caminho. Ele não é um dos caminhos. Ele é o caminho. Ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém, nenhum mero, né, morador da terra, né, pode ir a Deus se não for por ele. E a salvação? Alguém pode olhar para mim, né? A gente sabemos que o Facebook aí atinge, né, a outras pessoas, crentes, não crentes. Alguém pode olhar para mim e falar assim: irmã Vânia, mas olha, eu dou um exemplo de vida muito mais que alguns crentes. Eu conheço alguns crentes que não dá exemplo, não, né? Eu não mato, eu não roubo, eu sou uma pessoa boa, eu gosto de fazer caridade, eu dou cestas básicas, eu ajudo o próximo, eu amo o meu próximo. Então eu sou salva. Preciso aceitar Jesus. Eu tenho um carinho aí, uma estima especial por ele, acredito que ele existiu, mas eu não quero aceitar ele não, porque eu já sou salva, porque eu sou uma pessoa tão boa. Vamos ler em Efésios. Efésios capítulo 2, o versículo 4 em diante, diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ou seja, todos estavam, né, nas suas ofensas, pecando, ninguém salvo, todos sem a salvação. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aí, entre parênteses, está escrito: pela graça sois salvos. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, está em Efésios, capítulo 2, versículo 5. Entre parênteses está escrito: pela graça sois salvo. O 6 diz, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, não vem de mim, não vem de você, não vem de ninguém. É dom de Deus. O 9, não vem das obras. Aí explicando, né, para quem sempre tem esse argumento. Tem uma pessoa que eu gosto muito da minha família, bem sangue do meu sangue, que ela sempre usa esse termo, né? Mas eu sou boa, eu sou caridosa, eu ajudo, eu dou cesta básica, eu mato a fome de muitos e tal, e né? Ô, irmã, mas se eu fizer isso, eu não sou salva? Não, você pratica boas obras. Mas a salvação é só através de Jesus Cristo. É Ele que deu a vida dele por mim e por você, né? É só através dele. E sabe por que Deus não deixaria a gente ser salvo pelas obras? Ó, aqui vem a explicação. Ó. Não vem das obras, capítulo 2, versículo 9 de Efésios. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você já pensou? Se a gente fosse salvo pelas obras? Aí chegaria lá diante de Deus. Ô filha, por que você foi salva? Porque eu sou boa, né? Eu ajudo, não desejo mal para ninguém, faço cesta básica, as pessoas precisam de mim para orar, eu vou, oro, eu ajudo e tal, né? E Jesus fica onde? Ele que morreu por nós. Ele enfrentou uma cruz, levou chicotadas. Nenhum de nós merecíamos. Graça é isso. Erramos, falhamos, mas Ele, com seu infinito amor, nos amou, nos resgatou através do sacrifício da cruz, derramando o seu sangue. É pela graça, mas não foi de graça. Foi um alto preço que Jesus pagou pela minha e pela sua vida. Você que está me ouvindo, né, nessa noite, Jesus, ele tem um amor tão grande pela sua vida, que esse amor não poderia ser comprado com ouro, com dinheiro. Teve que ser feito um sacrifício de sangue. Jesus, ele foi o nosso cordeiro, né? O nosso cordeiro imaculado. Foi para a cruz, não reclamou em momento algum. Simplesmente porque ele nos ama. Porque ele ama a humanidade. E é esse Jesus que Paulo e Silas mostrou aqui para o carcereiro, né? E olha que lindo.
Ó, você pode ser salvo, carcereiro. E não só você, como a sua casa também. Olha que presente maravilhoso que a gente pode receber, o presente que se chama Jesus, e não é só para mim, mas eu posso levar esse presente para todos aqueles que estão ao meu redor, a minha família. A gente pode, da mesma forma que foi, através do quê? Evangelizar, pregar a palavra para eles, continuar orando, continuar fazendo a diferença. Eu não sei que época, que tempo você está vivendo, né? Devido a tanta coisa acontecendo, a gente imagina que muitos irmãos estão passando por coisas não fáceis. Mas ore, continue clamando, cante hinos a Deus. Ainda que quando cantar os hinos as lágrimas rolem, eu estou chorando mesmo, já comecei a chorar. A gente vai sentindo a presença de Deus. É difícil, a carne treme. Mas ore, né? Clame. Tá gemendo, tá doendo. Imagino, irmãos, que não foi fácil para Paulo e Silas. Principalmente porque eles fizeram o bem. Sabe o que é você fazer o bem para alguém e receber pedradas, calúnia, mentira, né? O povo se unir, que nem ó, o 22 de Atos, capítulo 16, o versículo 22, diz que uma multidão se levantou unida contra Paulo e Silas, simplesmente porque ele fez o bem, simplesmente porque a ação dele incomodou o inferno. E a nossa ação, a nossa luta, não é contra o nosso próximo. A nossa luta constante é contra a potestade que estão nos ares, é contra as hostes da maldade, né? Efésios 6:10, é contra isso, não é contra carne e contra sangue. Só que aqui eles lutaram literalmente contra a vida de Paulo e Silas, jogando na prisão, chicoteando, levantando calúnia. Só que em meio a isso a gente foi vendo a obra de Deus. O que eu aprendo com isso? Deus pode nos usar. Deus pode colocar uma missão para a gente fazer. Isso não significa que porque Deus falou, porque o Espírito Santo confirmou, porque Deus mostrou em visão, que vai ser aí um caminho muito fácil. Às vezes vai ser caminho árduo, às vezes vão, né, levantar aí multidões contra, né? Às vezes vão se levantar, né, com calúnias, como fizeram, né? Chamaram Paulo e Silas de judeus. Eles tinham cidadania romana, eles eram romanos. Então, mas tudo isso foi por amor a vidas. Você sabia que Deus pode permitir que a gente passe por algo para salvar uma alma? Eu lembro que a minha cesariana da Ana Carolina estava marcada para um determinado dia, né? Só que antecipou, porque minha pressão começou a subir, descer, e me internaram para cuidar da minha pressão, né? Que a pressão tava oscilando. E eu falei, ai Senhor, mas eu tava preparada, tanto que peguei as coisas correndo, né? Porque, né, adiantou muito, né? Mas quando eu tava lá, e tinha uma moça comigo lá dentro do hospital, né? Uma moça comigo, aí eu conversando com ela, e eu falando de Deus, né? E agradecendo a Deus, não sei por que antecipou, mas tá bom, né? Glória a Deus, eu sabe de todas as coisas, sempre com Deus na boca, né? Aí ela falou, você é crente, né? Eu falei, pela misericórdia de Deus, né? Deus tá me espremendo ainda, tá lapidando o vaso, né? Aí ela pegou e falou que ela era afastada. Aí eu falei, olha como Deus é maravilhoso. Aí, irmãos, às vezes a gente contende com Deus, né? Deus às vezes fala através do Espírito Santo, fala através de visão, fala através da palavra, fala através de profecia, e a gente ainda fica teimando com Deus, ainda fica contendendo com o Senhor. Tudo que Deus faz é bom, né? Que nós possamos aprender nessa noite, tudo que Deus faz é bom, e os caminhos do Senhor é perfeito, é perfeito. E Deus, ele vê lá na frente, porque ele é soberano. Então Deus aqui cuidou da missão desses dois homens, porque tinha muita alma para ser salva, né? E esse carcereiro foi salvo, a casa dele também. E diz aqui que foi batizado,
né? O carcereiro, a sua família. Olha que obra maravilhosa. Eu imagino que Paulo ali e Silas falou, tá vendo como valeu a pena? A gente, né? Por mais que as feridas ainda tá doendo, né? Imagino as costas dele como não estavam, né? Das chicotadas. Mas eu imagino que ele falou, valeu a pena cada chicote desse, valeu. Doeu, tá doendo ainda, mas por essas almas. Que a gente venha ter esse amor que Paulo e Silas teve pela obra de Deus. Que cada lágrima que a gente derrame, ainda com calúnia, que seja com apontes, né? Que vale a pena, porque almas estão, né? Sendo semeada a sementinha do evangelho. E vale a pena. Às vezes você está plantando hoje, né? Às vezes você plantou há muito tempo atrás, ainda não colheu, mas calma, tem o tempo. Tem o tempo da árvore crescer, em vez que você tem que ir lá regar um pouquinho com água. Mas aquilo que você plantou, o fruto tá para, né? Tá para aparecer aí na sua árvore. Por isso que é muito bom a gente plantar coisa boa, plantar o bem, porque no tempo certo a gente colhe. E Deus, eu vejo aqui no final dessa palavra, já estou finalizando, ó o 35, que interessante. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo, soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo, os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai, ide em paz. Paulo e Silas, podem ir, né? Olha a autoridade de Paulo. Mas Paulo, versículo 37, replicou, açoitaram-nos publicamente. E sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? Aqui eu aprendo uma lição muito maravilhosa. E ele colocou ainda, não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Eu vejo aqui autoridade. Eu não vejo aqui soberba, não. Eu vejo aqui honra. Porque quer dizer que para prender dois homens que estavam fazendo bem, pega e leva e faz. Imagina a cena, né? Pega um, pega outro, faz aquele alvoroço, deixa criar aquela multidão, desce a chicotada, fala um monte de coisa, né? Levanta as calúnias, ó. Esses homens sendo judeus, quem disse que eles eram judeus? Não quiseram saber da história. Às vezes é o julgo, né? As pessoas julgam, não sabem a história, cada um tem uma história com Deus. Não cabe a nós julgar ninguém, né? E aqui não quiseram saber, né? Não conversaram com Paulo e Silas para saber o que tinha acontecido. Não. Já pegar, já levantou o caminho. Não, esse homem aqui são todos judeus, os dois. E estão perturbando aí a nossa cidade. E nos expõe costume que não é nem lícito falar, gente, porque é um horror de receber, não é lícito nem que fale, né, de receber nem praticar, visto que nós somos romanos, eles são judeus. E a multidão se levantou toda unida contra. Então, na hora de prender, na hora de descer os açoites, na hora de difamar com mentira, com calúnia, levanta uma multidão unida. E na hora de dar honra a dois homens de Deus, tem que ser as encobertas, né? Tem que ser no secreto, no oculto, ninguém pode ver. Eu vejo aqui honra. Deus, a palavra do Senhor, ele fala que ele abate os soberbos. Ele não gosta de soberbo, soberbice, né? Ele abate aquele que se exalta, mas ele exalta aquele que se humilha. E aqui, Paulo, cheio do Espírito Santo, pega e fala, peraí, não vai ser desse jeito não, né? Então, ele fala, manda eles vir aqui, manda eles vir. E o 38, e os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Eita, imagino eles, né? Prendemos aqueles dois.
Meu Deus. Imagino que até falou o nome de Deus. Isso é eu pensando, irmãos. Né? Abrindo um parênteses aqui para minha metáfora com Deus, né? E a gente prendeu aqueles homens e a gente falou para todo mundo que eles eram judeu. Menino do céu, não são judeu, não. São romanos. E a gente desceu a chibatada naqueles homens. E prendemos. E falamos um monte de coisa. E agora a gente quer que eles sejam soltos e eles querem, né? Que a gente vai lá para soltar eles. E agora? Eles temeram. Ficaram com medo, né? E aqui eu aprendo. A verdade, ela sempre vem à tona. Sempre vem à tona, né? Por isso que eu não me preocupo com mentira. Às vezes a gente, né, tira o sono, tira, né? A gente fica meio nervoso. Mas a verdade, ela sempre vem à tona. Porque o Senhor Jesus, lembra? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é verdade. A verdade, ela sempre aparece. Ela sempre vem à tona. E então, o 39, então vindo-lhes dirigiram súplicas. E tirando-os para fora, eles pediram que saíssem da cidade. Aqueles que mandaram prender, né? Que fizeram aquela, né? Alvoraço todo, com calúnia, com mentira. Agora vem com súplicas diante de Paulo e Silas. E não mandaram, não, deram ordem. Sai daqui, sumam daqui, não. Pediram com educação. Honra. Deus tem honra para quem está sendo humilhado. Através da palavra de Deus, eu creio na revelação através da palavra. Essa é infalível. Mentira, a verdade ela vai vir à tona. O engano ele não prevalece, não. O que prevalece é a verdade. E Deus tem honra para quem tem sido humilhado, né? Ser humilhado publicamente, eu falo por experiência própria. É tão doído, é tão sofrido, né? Mas Deus, no tempo de Deus, Deus honra. Basta a gente seguir os mesmos, né? As mesmas lições, a mesma atitude que Paulo e Silas teve. Oravam, cantavam, pregaram a palavra, libertavam vidas através do Espírito Santo de Deus, fizeram o querer de Deus, não contenderam com o Senhor. Em nenhum momento eu vi aqui, mas era pra gente ter ido para a Ásia. Não era pra gente estar aqui. Não, cantaram e louvaram. E saindo, né, e diz que eles pegaram e foram, 40. E saindo da prisão, entraram na casa de Lídia e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Então, eu dei o tema, né? Aprendendo com Paulo e Silas. Então, aqui a gente falou com... quero fazer a obra de Deus, quero servir a Deus, como que eu faço? Primeiro, ouça o que o Espírito Santo te diz. Ele direciona. Ore, fale com Deus e seja obediente ao Senhor. Esse é o segredo, né? Essas vidas foram alcançadas através desses homens, porque eles ouviram o que o Espírito Santo de Deus pediu para eles fazerem, eles obedeceram e em tudo isso eles oraram e cantaram hinos. Né? Então, que o Senhor, em Cristo Jesus, abençoe a todos. Deus abençoe porque, né, visualizou juntamente comigo. Deus abençoe os irmãos. A saudade está grande, né, muito grande, mas a gente estamos unidos em oração. Que Deus abençoe e medite melhor Atos capítulo 16. Aquilo que eu não consegui, né, passar para os irmãos, porque essa câmera aqui me deixa muito nervosa. Não sou muito amiga dela ainda. Né? Estamos nos familiarizando, mas eu creio que Deus vai falar ainda mais ao seu coração. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus e a paz do Senhor a todos.